Oi, Cristina. Esse é o Tudo sobre Espanhol. E hoje eu venho te contar sobre uma história de mistério, uma história de assombro, uma história de sete chaminés. Sete chaminés? Sim, mas calma que essas chaminés elas não estão soltas no ar. Elas estão presas em uma casa considerada fantasmagórica, misteriosa e aterrorizante. Então temos mais uma lenda espanhola, certo? Mais ou menos. Por quê? Essa história de fantasma, de mistério, de tragédia, ela está baseada em uma casa real, uma casa que está localizada na Plaza del Rei, em Madrid, na Espanha. Uma casa que é, à primeira vista, quando tu olha para casa, tu não acha que tem alguma coisa de muito misterioso acontecendo por ali. Ela é uma casa muito bonita, ela é uma casa de tijolos, ela é uma casa de tijolos à vistas, é um daqueles casarões bem antigos, muito bonita, enorme, e ela tem sete chaminés. O que é uma coisa bastante estranha. A questão das sete chaminés, ela chama muita atenção pela peculiaridade, por ser ainda que para uma casa de uma família que era muito rica, que tinha muito dinheiro, muito poder aquisitivo, ainda assim é estranho ter sete chaminés em uma casa. Mais estranho ainda é a posição dessas chaminés em cima no telhado da casa. E aí, em função de todo tipo de tragédia, de mistério que aconteceu nessa casa, o fato dela ter sete chaminés fez com que muitas pessoas começassem a dizer que essas chaminés, na verdade, não eram chaminés comuns, elas não funcionavam simplesmente para tirar a fumaça das lareiras e jogá-las para fora, mas elas eram chaminés que funcionavam de uma forma diferente. Eram chaminés que representavam uma espécie de ligação entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Mas nem só de maldições e promessas vazias de fantasmas vive uma casa das sete chaminés. A história da lenda das sete chaminés, ela é bastante antiga e a própria construção da casa é bastante antiga. Ela teria sido construída lá pelo século XVI, XVII, e um nobre muito rico que teria mandado fazer essa casa. Ele usou dos melhores materiais, ele contratou os melhores artesãos, os melhores construtores que o dinheiro podia pagar na época. Mas dizem que as chaminés que teriam na casa eram para ser chaminés normais, corriqueiras, para jogar fumaça para fora. Mas que durante a construção alguma coisa sobrenatural aconteceu e a posição das chaminés já é uma posição que evocaria algum tipo de mistério, algum tipo de assombro, algum tipo de conexão com um outro mundo. Efetivamente, o que se sabe é que duas dessas três histórias que nós sabemos que existiram, que aconteceram na casa e que deram origem a toda essa fama de assombro, de mistério, elas estão relacionadas ao rei Felipe II da Espanha. Fefe era um homem que gostava muito de sair, Fefe era um homem muito sociável, Fefe gostava de interagir com as pessoas. Fefe gostava principalmente de interagir com jovens mulheres bonitas. E a primeira inquilina dessa casa teria sido a Helena. Ela era filha de um monteiro do rei. O que que era um monteiro do rei? O rei era um homem muito ocupado. Então, o que que o rei fazia? Ele queria sair para caçar, distrair-se, mostrar sua virilidade na caça, mas antes ele despachava os monteiros, que eram as pessoas que procuravam as melhores regiões para fazer a caça, as regiões que tinham mais abundância de animais, as melhores áreas para caçar. Então, o monteiro ia, encontrava o lugar, né, para caçar, o lugar que era adequado, que era melhor, que a caça ia ser melhor, mais produtiva, voltava e aí preparava-se a comitiva do rei para que o rei fosse caçar. Então, a Helena, ela era filha desse monteiro e ela recebia todas as noites a visita de um amigo muito dedicado que gostava de vê-la, de saber se Helena estava bem, de zelar pelo sono de Helena enquanto Helena dormia. Por muito tempo não se sabia quem era esse personagem misterioso. Sabia-se que ele era um homem muito rico.
Depois se descobriu que ele era o príncipe Felipe, que depois, mais tarde, seria Fefe II, né? O rei Felipe II, um homem muito sociável. Quando Felipe quis desviar um pouco desses cochichos, dessas historinhas, desses conhecimentos de que ele andava por aí, namorando, visitando senhoras jovens à luz da meia-noite, ele decide casar Helena com um oficial da Armada Espanhola, que é o Capitão Zapata. Dizem que o casamento entre Helena e o Capitão Zapata foi um casamento muito feliz, que eles efetivamente foram muito felizes juntos, apesar de ter sido ali um casamento meio arranjado. Mas que o Zapata foi enviado para a Guerra de Flandres. E depois de muitas semanas sem notícias do Zapata, a Helena descobre que ele morreu na Batalha de Saint-Quentin. O que que acontece a partir daí é que a Helena fica. Hoje nós diríamos que ela estava deprimida. Então a Helena fica deprimida, ele não quer sair, não quer conversar com os vizinhos, ela só fica em casa. Passado algum tempo, os vizinhos não têm nenhum sinal, nenhuma notícia da Helena. E preocupados, eles arrombam a casa e encontram a Helena em cima da cama com um sorriso enigmático no rosto. Espalha-se a notícia de que Helena morreu de amor, mas os funcionários da casa achavam que não. Achavam que a Helena tinha sido assassinada, porque o corpo dela, ele exibia sinais de violência. Quando a história começa a circular pela cidade de que, na verdade, a Helena tinha morrido em decorrência de alguma violência que aconteceu com ela, as pessoas começam a conversar e descobrem que Fefe II tinha voltado a fazer parte da vida da jovem Helena. E aí ele manda investigar a morte da amiga dele, da querida Helena. Só que quando as autoridades chegam na Casa das Sete Chaminés para investigar, para ver o que tinha acontecido, cadê Helena? Cadê o cadáver? Desapareceu. Ninguém sabia para onde tinha ido o cadáver, quem tinha pego, o que foi feito do cadáver. O cadáver desapareceu completamente sem deixar rastro. Então, depois disso, passou-se a dizer que via-se o fantasma da jovem Helena, vestida de branco, com o seu sorriso enigmático, caminhando pela Casa das Sete Chaminés. Algumas pessoas, inclusive, dizem que viam Helena apontando para o alcazar onde vivia Filipe II na época. A jovem Helena passa a assombrar a Casa das Sete Chaminés. Mas essa não é a única tragédia que aconteceu na Casa das Sete Chaminés. Alguns anos depois da jovem Helena ter morrido, um velho indiano muito rico se casou com uma jovem, muito bela, muito bonita, muito formosa, em um casamento por conveniência, em um casamento arranjado. Onde é que eles foram viver? Na Casa das Sete Chaminés. Mas, na noite de núpcias, não durou muito tempo. Na noite de núpcias, a jovem foi encontrada morta com um punhal cravado bem no peito. Em roda dessa jovem tinham várias moedas espalhadas. Moedas que teriam sido presente de casamento de quem? Adivinhem? Fefe II! Fefe também era amante da jovem noiva. E Fefe teria dado de presente para ela várias moedas. E ela teria sido encontrada morta com todas essas moedas em volta dela. Então, temos Helena, amiga especial de Fefe II, vagando pela casa das chaminés. Entra a esposa do indiano rico, também amiga especial de Fefe II, vagando pela casa das sete chaminés. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a segunda morta estaria passeando, caminhando pela casa, tilintando moedas. Então, passas pela casa das sete chaminés, ou tu podes ver a jovem Helena vestida de branco com seu sorriso enigmático, passando pelas janelas com uma aparição fantasmagórica, ou tu podes ver a esposa do indiano rico tilintando enquanto ela assombra a casa das sete chaminés. Duas boas opções. Mas nós ainda temos a terceira tragédia que aconteceu na Casa das Sete Chaminés. Muitos anos depois, a casa foi propriedade do Marquês de Esquilache. O Marquês de Esquilache foi um ministro do rei, quem?
Não, gente, não era Felipe II, ele já tinha morrido. Mas do rei Carlos III. E o Marquês de Esquilache, ele instaurou uma lei bem curiosa, que era a seguinte: ele proibiu a utilização de chapéus de aba larga e de capas pelos homens. Enfim, algumas pessoas gostavam muito desses acessórios, elas ficaram meio chateadas com a proibição feita pelo Marquês. Então, para resolver os seus problemas da forma mais adequada possível, as pessoas se reuniram, foram até a Plaza del Rei, invadiram a casa e saquearam tudo que tinha pela frente. Roubaram, quebraram, depredaram. Mas, para fazer isso, para que eles pudessem entrar, eles precisaram passar pelo mordomo, que se opôs firmemente a que as pessoas entrassem. Como ele não deixou as pessoas entrarem e tentou impedir o roubo, ele foi morto pela essa multidão enraivecida que queria usar chapéus e capas. O Marquês querido não sofreu absolutamente nada porque não estava na casa das sete chaminés, mas o mordomo foi morto. Depois disso, o mordomo também assombraria a casa das sete chaminés. E eu só consigo pensar que com esse tanto de fantasma assombrando a casa, eles praticamente se batem nos corredores, né? Porque a Helena é a esposa do indiano rico, tilintando pela casa. Não se esqueçam que ela tilinta com as suas moedinhas dadas por Fefe querido. E ainda tem o mordomo. Então nós temos três fantasmas assombrando a casa, né? Um lugar agradável. Mas vocês podem achar que tudo isso, na verdade, é lorota. Tudo isso não tem nenhum motivo de ser, é só uma lenda. Porém, o que eu tenho para dizer para vocês é que a casa pertencia, no final do século XIX, ao Banco de Castilha. E eles resolveram fazer um restauro na casa. Eles resolveram arrumar a casa, uma casa muito bonita. Gente, realmente é uma casa muito bonita. E eles resolveram arrumar. Enquanto eles estavam fazendo as arrumações da casa, eles encontraram, atenção, um esqueleto humano preso atrás de uma parede. Alguém leu o barril de amontilhado. E esse esqueleto escondido atrás da parede era um esqueleto de uma mulher. E ela foi emparedada com moedas de Felipe II. Então, esse encontro desse cadáver, desse esqueleto humano, ele acabou trazendo à tona não só a história da Helena, mas também trazendo à tona a história de que a moça que morreu na sua noite de núpcias, com um punhal cravado no peito, cercada de moedinha de Felipe II, talvez tenha efetivamente sido morta ali. Será que o cadáver desaparecido da Helena não foi, na verdade, emparedado? Não sabemos. O que sabemos é que, atenção, em 1948, o edifício foi declarado monumento histórico e artístico. E em 1960, resolveram fazer uma nova restauração da casa. E adivinha o que encontraram? Se vocês pensaram esqueleto humano emparedado, vocês acertaram, porque foi o segundo. Dessa feita, o esqueleto encontrado foi um esqueleto de um homem. Será que foi um mordomo? O que nós sabemos é que a cada restauração que se faz da casa encontra-se um esqueleto. Então vocês imaginam que talvez as sete chaminés em si não tenham nada de assombradas, mas o tanto de morte e de gente emparedada que tem nessa casa dá certa vazão para muito mais do que mistério e um pouquinho de assombro. Por isso, essa casa acabou sendo uma espécie de ponto turístico, de lenda urbana de Madrid, por causa dessas histórias de fantasmas. E o curioso é que todas essas histórias de fantasmas, elas começaram muito antes de começarem a encontrarem esqueletos emparedados na casa. Os esqueletos emparedados, eles serviram justamente para fortalecer essas lendas, essa história de assombro, essa história de fantasma, esse mistério todo que envolve a Casa das Sete Chaminés. Uma das coisas que é curiosa é que o que mais chamou atenção na casa em si não foram essas
três mortes bastante curiosas que aconteceram lá. Mas o fato de que a casa tem sete chaminés. Por quê? O número sete é um número que tem um simbolismo muito grande. Ele está sempre associado a mistérios, a forças sobrenaturais, a representações e ligações do mundo dos vivos com os mortos. Então talvez seja por isso que a Casa das Sete Chaminés fez tanto sucesso, digamos assim. Além disso, as chaminés, elas também são consideradas em algumas culturas como portas pro além, ligando a casa ao mundo dos espíritos. E ali na casa tem sete portas, né? Bom, também pro tanto de fantasma que tem na casa, é importante que tenha vários pontos de conexão. Mas nós também trazemos aqui a história de tragédias de amor. Muitas dessas lendas, dessas histórias misteriosas, sobrenaturais que nós temos nas mais diversas culturas, elas frequentemente estão associadas a histórias de amor proibido, de jovens que ficam vagando em função desse amor que não se realizou, ou desse amor que acabou terminando em tragédia. E se esse vídeo foi útil para ti, de alguma forma, se tu gostasse desse vídeo e gostas de vídeos como esse, não te esquece de curtir esse vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre cultura, sobre literatura, sobre expressões, sobre gramática, sobre espanhol para viagens, sobre nacionalidade e cidadania. E não te esquece de enviar esse vídeo para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que adora uma lenda de assombro e uma história de mistério.